Faz tempo que a gente não faz um vídeo assim, né? Conversando. E esse vídeo que eu vou fazer hoje, com certeza existem muitas pessoas já falando sobre isso, sobre o que aconteceu no MAN. Eu acho que nesses tempos que a gente está vivendo não é a primeira vez que a arte está sendo censurada. Nem sei se eu coloco aspas, né? Porque realmente está sendo censurada. Eu tô em cartaz com uma peça que eu já deixei pra vocês, falando sobre. Quem for de São Paulo, inclusive, vai assistir a gente. A peça se chama Cérbera. A gente fala na peça sobre... Existe uma questão na peça sobre a pedofilia, de verdade. Pedofilia significa o quê? Abuso de crianças, certo? Uma pessoa que abusa sexualmente de outra criança é pedófila. A gente sabe do risco que a gente correu em colocar o assunto de pedofilia, principalmente é uma mulher que é pedófila, é a professora de piano do Martin, que é o personagem principal. A gente sabia do risco que a gente corria em tratar sobre pedofilia, ainda mais do ponto de vista de uma mulher. Nós, como artistas, a gente precisa falar sobre essas coisas, a gente precisa deixar claro que essas coisas existem, porque se a gente não debater, se a gente não falar sobre essas coisas, fica tudo muito velado, fica tudo muito embaixo do pano, fica tudo muito... A gente não passa a não entender o mundo que a gente realmente vive. Eu acho que é isso, a função da arte é essa, é mostrar para as pessoas, é mostrar pra gente mesmo o mundo que a gente vive. Não é um mundo fácil, o ser humano não é um ser fácil. Aí voltando no caso do MAN. Todos nós, pessoas pensantes, eu não quero que isso soe de uma maneira arrogante, porque eu não estou dizendo pessoas inteligentes, pessoas cultas, pessoas de outro mundo, pessoas pensantes. Porque se você pensar, você para de enxergar crime onde não existe. Todos nós, pessoas pensantes, olhamos aquela performance de uma maneira... Tá bom, é apenas uma performance. Alguns seres que não conseguem... Vamos dizer, alguns seres hipócritas enxergam aquilo como pedofilia. Aquela criança precisa interagir com outros seres humanos, e não de uma maneira sexual. O corpo nem sempre é sexual. Se você sexualizou aquilo, concorda que a maldade está na tua cabeça? E não do performer? É isso que a gente tem que parar pra pensar. Eu fui criada de uma maneira extremamente livre por meus pais. Vi os meus pais nus pela casa. Isso é completamente normal na minha criação, porque são apenas corpos das pessoas que me geraram, das pessoas que me botaram nesse mundo. Existiu também um ator que eu gosto muito, que eu admiro muito, que se chama Alamo Facó. Se vocês não conhecem o Alamo, vão conhecer o trabalho dele. Ele é incrível, ele estava em cartaz com aquele monólogo Mamãe, que fez super sucesso, e ele publicou no Instagram dele que ele foi censurado, chamado de pedófilo, por uma foto que ele está abraçando o filho dele e os dois estão nus. Gente, a maldade está muito na cabeça dessas pessoas, né? E o mais engraçado é que a maldade está na cabeça dessas pessoas de maneira seletiva. Porque se é bom para elas, aí não é maldade. Mas como a arte questiona demais e faz as pessoas entrarem em contato com coisas de si mesmas que elas preferem ignorar, é melhor apontar o erro. Você não gostar da arte é super tranquilo isso. Ninguém tá te obrigando a gostar de nada, ninguém tá te obrigando a ter que ver aquilo. Se você não gosta, você não gosta. Mesmo que todo mundo goste, isso não é uma obrigação você gostar de uma coisa. Não tem nada a ver. Agora, você querer que aquilo pare de existir, aí já entramos num lugar de censura absurdo, que não deve existir mais no mundo democrático, no país democrático que a gente vive. Apologia. Daí uma coisa que eu não vejo a arte fazer, apologia. Gente, é crítica. Se eu coloco uma personagem pedófila numa peça, é pra você saber que ela existe. E sim, a atriz vai defender com toda a força do universo, porque ela precisa mostrar pra você, ela precisa que você entenda que essas pessoas existem, que elas são doentes e que elas acreditam no que elas estão fazendo. Ela precisa te convencer. Isso não quer dizer que é uma apologia, isso quer dizer que é uma crítica. Isso quer dizer que olha, isso existe.
Existe... Cachorro. Existe um romance, que existem filmes sobre esse romance, existem várias coisas que são faladas sobre ele, e que por muito tempo as pessoas viram como um romance de verdade. E eu não sei se vocês perceberam que vocês estavam lendo a história de um pedófilo, que é esse aqui, Lolita, do Nabokov. Esse é o ponto de vista de um pedófilo. E, na verdade, o que o Nabokov, eu imagino que ele quis com isso é denunciar essa pedofilia. É mostrar como funciona a mente de um pedófilo. Que pro pedófilo, pro Humbert, tudo que a Lolita faz é pra seduzi-lo. Lolita, luz de minha vida, labareda em minha carne. Minha alma, minha lama. Lolita. A ponta da língua descendo em 3 saltos pelo céu da boca para tropeçar de leve no terceiro contra os dentes. Lolita. Pela manhã ela era Lô, não mais que Lô, com seu 1,47 m de altura e calçando uma única meia soquete. Era Lola ao vestir os jeans desbotados, era Dolly na escola, era Dolores sobre a linha pontilhada, mas em meus braços sempre foi Lolita. Será que teve uma precursora? Sim, de fato teve. Na verdade, talvez jamais teria existido uma Lolita se em certo verão eu não houvesse amado uma menina primordial, num principado à beira-mar. Quando foi isso? Cerca de tantos anos antes de Lolita haver nascido, quantos eu tinha naquele verão. Ninguém melhor do que um assassino para exibir um estilo floreado. Senhoras e senhores membros do júri, o item número 1 da acusação é aquilo que invejavam os serafins, os desinformados e simplórios serafins de nobres asas. Vejam este emaranhado de espinhos. Existe um outro livro que é... Eu tenho esse aqui, da Hilda Hilst. Inclusive a Tatá, do canal Vra Tatá, fez um vídeo sobre ele. Eu vou tentar deixar aqui pra vocês, porque eu não vou me estender sobre esse livro. Mas é um compilado de livros da Hilda Hilst, livros sexuais da Hilda Hilst. É por isso que se chama Pornô Chique. E o primeiro é a história da Lori Lambe, o Caderno Rosa de Lori Lambe. Esse livro é o ponto de vista da menina, que... Bom, tem várias interpretações. Eu acabei numa suspensão, assim, de entender se ela tá mentindo, ela não tá, o que é, mas na verdade é uma menina que é prostituída pelos pais. E é o ponto de vista da criança. Ao mesmo tempo, ela gosta de algumas coisas. Então, é muito forte esse livro. Causa um incômodo absurdo, porque ela fala numa linguagem de criança. Ela conta exatamente as coisas que os caras fazem com ela. E, ao mesmo tempo, ela ganha dinheiro, ela ganha presentes. E é essa cabeça dessa criança com essa infância corrompida, mas, ao mesmo tempo, é uma criança. Então, é um livro que causa uma estranheza, que causa uma coisa estranha. Esses 2 livros que eu falei estão falando sobre pedofilia, estão falando sobre abusos de crianças. Isso que a gente sente quando lê esses livros, essa repulsa, esse incômodo, é porque está falando sobre um crime contra um ser que nós consideramos e que é um ser indefeso. Em nenhum desses 2 livros existe uma apologia à pedofilia. Existe um ponto de vista sobre a pedofilia. No caso da exposição do Man, não existia pedofilia. Tem uma peça do Nelson Rodrigues que chama Toda Nudez Será Castigada. Pelo jeito né? Toda nudez será castigada, porque as pessoas têm medo de estar nuas. Em todos os aspectos, não só nuas de roupa, como nuas mesmo, cruas. Quanto mais a gente se esconde de si, mais a gente não se conhece, mais a gente não evolui. Então, acho uma escolha burra, acho uma escolha fácil e acho uma escolha desnecessária para a evolução do ser humano, desnecessária para a evolução desse planeta. Talvez a gente esteja nesse colapso que a gente está por falta de autoconhecimento. Se questione, pense sobre isso. Você considera o corpo uma coisa do pecado? Você considera o corpo
apenas uma coisa sexual? Pra você o corpo é apenas sexo? Por que a Globeleza pode ficar pelada? Esse ano as coisas mudaram, mas por que ela podia ficar pelada e você não achava que aquilo era um atentado à inocência da sua criança? Para quem se interessar por esse universo, por entender além do ser humano, leiam esses 2 livros que eu falei, Lolita, do Nabokov, acho que muita gente já leu, Porno Chique, da Hilda Hilst, ou só o Caderno Rosa, de Lori Lamb, que também tem a parte, esse livro, que é muito bom, eu sou apaixonada pela Hilda. E fica aqui de novo meu convite especial para vocês assistirem Cérbera. Vamos debater sobre isso, vamos falar sobre a arte não pode ser calada, a arte não pode ser censurada. A gente precisa deixar a arte livre para questionar, livre para ser. É isso.